Paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilson e quero ler com vocês um texto sagrado neste momento. Livro de Eclesiastes, o capítulo de número 12, versículo 1 a seguir. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto baixarem, como também quando temerem os que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto se for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a candeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, lemos aqui a palavra do Senhor. Vamos à meditação da palavra de Deus. Irmãos, Eclesiastes é um livro que tem passado despercebido por muitos pregadores, muitas pessoas não têm dado o devido valor a este livro, não têm meditado nas suas ricas e poderosas mensagens. São mensagens lindas e diretas ao nosso coração, vindo da parte de Deus. A Bíblia inteira é inspirada por Deus. Não está escrito aqui simplesmente por estar. Tem grande significado e serventia em nossas vidas. E devemos atentar para a palavra de Deus. Irmãos, é conhecido que Eclesiastes significa pregador. Eclesiastes significa pregador, ou seja, aquele que fala para uma multidão, aquele que fala para uma assembleia, para uma grande massa, aquele que está incumbido de levar uma palavra o qual é digna de aceitação, o qual todos devem ouvir a esta mensagem. Irmãos queridos, a palavra do Senhor é linda, é maravilhosa, irmãos. Vale a pena tirar um tempinho do nosso dia, um momento para poder meditar na palavra do Senhor. Oh, irmãos queridos, Eclesiastes, irmãos, um livro escrito
no século X. Um livro, irmãos, que foi escrito por volta de 450 a 180 antes de Cristo. Um livro que parece ser tão antigo, mas um livro que fala tanto da nossa realidade, e por que não dizer a realidade de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano que já viveu neste mundo, que vive neste mundo e os que ainda vão nascer. Por volta, irmãos, do século X, o rei Davi tinha um filho chamado Salomão, e este homem escreveu este livro, irmãos, um livro maravilhoso, o qual nós estamos meditando neste momento. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela move. A palavra de Deus se renova a toda manhã. Oh, irmãos, devemos abrir nossos corações para compreender, para entender a palavra de Deus e dar ouvido e seguir. Porque, irmãos queridos, nós precisamos sim que o Senhor, nosso Deus, seja o Senhor da nossa vida. Precisamos aceitar, irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor no texto que nós lemos aqui, um texto muito importante, fala da nossa existência, fala da nossa vida, irmãos. Irmãos, o Salomão, um homem, um rei, muito sábio, muito poderoso em seus dias. E as suas palavras ainda ecoam até os dias de hoje pelos anais da história. Porque esse homem viveu nessa terra, irmãos, em grande alegria e grande prosperidade. Talvez esse livro seja escrito, irmão, foi escrito em um período de maior prosperidade em Israel. Um homem que tinha tudo, um reino forte, um reino que todos temiam, um reino o qual o próprio Deus havia dito que daria paz nos dias de Salomão. Irmãos, mas agora, creio eu que mais para o fim dos dias de Salomão, ele começa a atentar para si mesmo. Ele começa a olhar para si. Ele começa a ver, irmãos queridos, que por mais que tinha riqueza, por mais que tinha sabedoria, por mais que tinha honras, que tinha glória, por mais, irmãos queridos, de tudo que ele tinha, ele sabia que a morte seria inevitável, o que ele não daria, irmãos, para ter mais um dia de vida na terra, quando essa hora chegasse. Talvez daria, sim, com certeza, toda a sua riqueza. Talvez daria toda a sua prosperidade. Talvez aceitava ser servo, ao invés de ser rei, de ser senhor, de dar ordens. Às vezes trocaria de vida, irmãos, completamente para ter mais um dia de vida nessa terra. Mas Salomão sabia que, apesar de toda a sua glória que tinha, ele sabia que a morte era inevitável. E chega o dia que ele olha para si e vê que em todos os cantos da terra, em todos os reinos que existiam, ninguém poderia livrá-lo daquele momento que chegaria. Porque a morte vem para todos os homens, independente da sua raça, independente, irmãos, da sua etnia, independente do seu conhecimento, da sua sabedoria, independente da sua linhagem. Vem para ricos, pobres, vem para qualquer um, é determinação do Criador. É determinação de Deus. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. E esse dia chegaria para ele. Ele sabia que esse dia era inevitável. Chegaria um dia em que ele deveria voltar para o pó da terra, como um dia ele nasceu, como ele foi criado do pó da terra.
Um dia chegaria em que ele voltaria para o pó da terra. Um dia em que o espírito voltaria para Deus. Ele sabia, irmãos, que ele teria que deixar toda a sua riqueza, toda a sua glória, todo o seu poderio. Ele sabia que outro iria reinar em seu lugar e que um tempo até mesmo poderia ser esquecido completamente e nem saberiam que ele existia um dia. Ele temia tudo isso. E os dias vai chegando, os anos vai se passando e a morte vai aproximando. E Salomão vai ficando cada vez mais triste. Ele vai perdendo o sentido. A vida parece não ter mais sentido. Tudo aquilo que era tão importante, tão grandioso, tão glorioso, tão magnífico, agora já não tinha mais tanto sentido, não tinha mais, não era tão desejado mais. Agora, Salomão observa que coisas vinham acontecendo com ele que outrora não existia. E ele olha para si e ele começa a ver coisas acontecendo. Ele começa a observar, ele começa a olhar, e então ele começa, irmão, ele escreve esse livro, e ele diz: olha, tem uma coisa que vale muito, tem uma coisa que não deve ser esquecida, tem uma coisa que deve ser feita por todos. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que chegue a velhice, antes que cheguem anos, dias, momentos em que você não vai ter prazer mais. Lembra do teu Criador. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele dizia: antes que escureça o sol, e a lua, e a luz, e as estrelas. Aleluia, glórias a Deus. Antes que as coisas se tornem monótonas, antes que as coisas pareçam sem sentido para você, lembra-te de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Oh, irmãos, ele olha para si mesmo, ele começa a dizer: olha, irmãos, ele fala: antes que chegue o dia de que trema os guardas da casa. Oh, irmãos, ele estava falando do seu próprio corpo físico. Antes que isso aconteça comigo, com você, com toda a humanidade, devemos lembrar-se de Deus, voltar-nos para Deus e o servir. Aleluias, glória a Jesus. Oh, maravilha de Deus. Quando ele fala: antes que se curve os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos. Ele está falando dos dentes. Antes que os poucos dentes que se restam na boca, é provável, já na velhice, que isso aconteça, irmãos. Muito antes disso, devemos lembrar-nos de Deus. Antes de perdermos o apetite,
de vir o desgosto. Antes, irmãos, que o nosso corpo físico perca a força e comece a dar sinais de desgaste. Antes disso tudo, irmãos, devemos lembrar-nos de Deus. E ele diz: antes que escureça, os que olham pela janela, ele fala dos olhos. É quando a paisagem já não é mais tão bela. É quando o verde se vai e tudo parece cinzento. É quando perde a alegria, irmãos. É quando a cegueira chega e não consegue se mais enxergar a luz do dia. Oh, irmãos, a palavra é muito clara, é muito séria. É Deus falando comigo, é Deus falando com você. Ei, filho, ei, minha filha, não desperdice o seu tempo. Não viva uma vida de qualquer maneira. Atente para mim. Olhe para mim. Oh, irmãos, nós temos que servir a Deus com sinceridade, com integridade, antes que esses dias cheguem. Irmãos, Salomão, ele olha para si e ele continua narrando, ele continua dizendo que devemos olhar para Deus antes que as duas portas da rua se fechem. Ele está falando, irmãos, da entrada e a saída de alimentos que o nosso corpo tem, antes que cesse o bom funcionamento do nosso corpo, do nosso ventre, do nosso intestino. Temos que olhar para Deus. Oh, irmãos, quanto prazer! Às vezes, muitos, por que não dizer todos, sentem na sua alimentação preferida, no que mais gosta de comer. Mas chegará dia em que você perderá o apetite, que você não vai ter mais prazer em comer a sua comida predileta, preferida, por uma série de problemas, de coisas que virão. E talvez tu não terá muito tempo mais de vida. Mas é importante estar seguro na mão de Jesus, seguro. É preciso ter certeza de que Deus está com você, de que você está no caminho certo. A morte, irmãos, é inevitável. A morte chega, não podemos ignorar esse fato, chega. Irmãos, Deus tem dado livramento, tem nos guardado. Temos sido, irmãos, abençoados. Males têm vindo da direita e da esquerda, acontece por todos os lados. Onde você vai, na sua vizinhança, sempre tem algo acontecendo, mas Deus tem guardado você. Deus tem guardado a mim, tem guardado a nossa casa, a nossa vida. Mas não podemos ignorar que um dia, irmãos, a idade vai chegar, vai passar os anos, que como todos os homens, um dia vamos envelhecer. E esse mal, irmãos, virá sobre nós. E chegará um momento, irmãos, em que desceremos também à sepultura, em que iremos à nossa casa eterna. Chegará um momento em que vão plantear por nós, vão lamentar, mas irmãos, a nossa vida, a morte aqui é uma separação, é a primeira, mas vamos seguir na eternidade. Mas podemos fazer uma escolha hoje
em passar a eternidade com Deus ou não. Podemos decidir isso. Isso não depende do teu pai, não depende da tua mãe, do teu esposo, da tua esposa. Não depende do A, do B, do C, não. Depende só de você. Em entender a palavra de Deus, em abrir o seu coração e aceitar a Jesus, a salvação individual e pessoal. Não se pode viver uma vida de qualquer maneira, uma vida fácil, uma vida de aparência, uma vida de faz de conta, irmãos. Temos que ter responsabilidade conosco mesmo, com a gente mesmo, porque chegará um momento em que ninguém poderá te ajudar, somente Deus, somente as mãos do Senhor, só Ele pode nos guardar. Atenta para isso, não ignore as palavras de Deus, não. Aceite a Jesus, sirva a Ele. Onde quer que você esteja, não seja cristão somente na igreja, somente diante dos outros irmãos, não. Sirva a Deus com sinceridade em qualquer lugar. Tenha certeza, porque esse mau dia pode chegar, essa hora pode vir, e você pode estar despreparado. Estamos lendo, estamos falando do rei Salomão, um homem que tinha toda a prosperidade, e ele pode analisar e ver que um dia tudo isso passaria, ou seja, tudo era vaidade. Quantas pessoas têm deixado de servir a Deus por causa da faculdade, por causa de um trabalho, por causa de uma conquista aqui, busca emprego, busca estabilidade aqui, busca ouro, prata, veículos, imóveis, mas esquece de buscar a sua salvação, que é de graça. Jesus morreu na cruz por mim, por você, e deu a salvação a nós de graça, mas é preciso aceitar, é preciso renunciar a si mesmo. Oh, Deus tremendo de poder, é preciso, irmãos, aceitar o sacrifício de Jesus que Ele fez por mim, por nós. Precisamos dele, ele é tudo. Ele é o único caminho, irmãos, que nos conduz à vida eterna, uma vida de paz, de sossego, de descanso. Um lugar onde o mal não poderá tocar, onde as lágrimas serão enxugadas dos nossos rostos, não vai rolar lágrima mais. Será só canto de alegria, será só paz eterna. Um lugar, irmãos, que Jesus foi preparar para mim, para você, para aqueles que darem ouvido à sua palavra. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias, antes que venha o dia em que tu dirás: não tenho mais contentamento, não tenho mais alegria. Lembra-te de Deus. Oh, lembra agora, irmãos, lembra. Volte-se para Deus. Você que afastou dos caminhos do Senhor, retorne depressa. Você que não aceitou a Jesus, aceite-o agora. Entrega o teu caminho a Deus. Oh, irmãos, nunca paraste para reparar o porquê que tantas coisas acontecem à sua volta, mas tu não tens sido atingido. Por quê? Porque Deus te ama, Ele quer salvar você, Ele quer que tu olhe para Ele. Oh, irmãos queridos, a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira. Mas talvez, quem está ouvindo essa mensagem agora, talvez pode imaginar, mas, pastor, eu já sou velho, eu já estou em idade avançada, revivi uma vida regada de prazeres da carne, e não lembrei da palavra do Senhor Deus.
Não ouvi essa palavra, não tive essa oportunidade. Ninguém falou comigo, eu não sei, eu sabia. E hoje eu já sou velho. Será que há esperança para mim? Será? Olha, eu quero dizer a você agora: há esperança para a árvore que se foi cortada e o tronco permaneceu em terra ao cheiro das águas. Ela brotará e crescerá novamente e poderá dar frutos, muitos bons frutos. Há esperança para você, sim. Eu quero dizer a você que um certo homem, muito sábio também, um homem que era doutor da lei, chamado Nicodemos, procurou o meu mestre, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, para saber acerca disso. Então Jesus, ele disse para ele, era necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Mas não quero que você pense como ele pensou, que talvez teria que entrar no ventre da sua mamãe novamente para nascer. Não, não. Jesus estava falando da vida eterna, estava falando de um batismo nas águas para arrependimento. Irmãos, não importa a idade que temos hoje, não importa, importa que você pare agora e tenha consciência de aceitar a Jesus. E a partir do momento que você aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, então procurarás a cumprir a justiça de Deus, ou seja, descer as águas batismais. Então nascerá espiritualmente para Cristo, viverá como uma criança, terá dias, terá uma semana de vida, um mês, um ano. É uma nova criatura diante de Deus. Nascerá e servirá a Deus com sinceridade, obedecerá a sua palavra. Então, irmãos, ainda há esperança. Voltemos para Deus agora, porque esses dias ruins, porque a morte é inevitável, porque ela virá para nós todos, mas é necessário estarmos firmes, é necessário estar ligado no Senhor nosso Deus. Oh, irmãos, essa palavra maravilhosa. Isso, irmãos, que Salomão estava falando, aconteceu realmente. Chegou o dia em que Salomão precisou partir dessa terra, chegou o dia que ele precisou ir embora daqui, deixou tudo que ele tinha, toda a sua honra, a sua glória, a sua riqueza, tudo passou, e ele disse que tudo isso realmente era vaidade, é vaidade, porque nada podemos levar, nada do que adquirimos, então não podemos, irmãos, negligenciar as coisas, as palavras do Senhor. Temos a oportunidade hoje, eis aí a oportunidade de servir a Cristo, de aceitar o Senhor, de ser um servo fiel e temente, de ajuntar tesouro no céu. Para o que Jesus veio, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E ele estava falando de uma vida que não vai se encerrar jamais. Que ainda que nós descemos a sepultura aqui, nós viveremos com ele para sempre. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor, vamos servir a Ele, não vamos olhar para isso nem para aquilo, porque muitas coisas virão, circunstâncias, coisas virão de frente para impedir que você aceite a Jesus, que você sirva a Ele.
Não olhe para nada disso, olhe para Deus. Lembra do teu Criador hoje. Hoje, porque tu pode ser uma criancinha hoje mesmo, se aceitar as palavras do Senhor, se aceitar o Senhor Jesus. Tu vai sentir o gosto da vitória, da salvação eterna. Vai sentir o sangue de Jesus na sua vida. Vocês precisam conhecer a Deus. Não somente é como se ouvem dizer Deus aqui, Deus ali, Deus aí. Falam, a maioria fala da boca para fora, mas não conhece a Deus. Não conhece, porque se conhecesse, o servia. Se conhecesse, daria tua alma para Ele, pois Ele morreu por todos nós. Ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos hoje consciência, para que nós tivéssemos hoje direito à salvação. Ele é a nossa salvação, é o único que pode te salvar, é Jesus. Ninguém pode, só Ele. Não há salvação fora de Jesus. Não houve antes dele, não haverá depois e jamais. Jesus é o único que pode nos salvar. Experimente essa salvação. Renuncie-se a si mesmo. Atente-se para Cristo, aceite como Salvador da sua vida e seja salvo. E quando a velhice chegar, e quando a morte chegar, tu não vai temer, irá com alegria, porque o Senhor te abraçará, porque vai viver com Ele eternamente. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus hoje é bem clara para mim e para você. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém e amém.